Nesse curso de qualidade do leite, a gente vai ver todo o processo de qualidade do leite, todo o caminho do leite até ele chegar na indústria e o que a gente precisa saber para a gente poder trabalhar esse leite a campo. Às vezes a gente foca muito em CBT e CCS e muitos ficam às vezes perdidos quando o assunto é crioscopia, neutralizante, reconstituinte, que é os outros parâmetros de qualidade que a indústria analisa quando o caminhão chega aqui na plataforma e é analisado. Quando o laboratório faz as análises e gera aquelas não conformidades, que ele já descobriu qual produtor que é, que todo o processo a gente já vai ver no decorrer do curso, quando termina todas essas análises, essa rastreabilidade e vem não conformidade ali para a gente interpretar, essa parte é onde a gente vai focar aqui agora para eu conseguir mostrar para vocês como que você vai interpretar as possíveis fraudes. A fraude mais comum, por exemplo, é a adição de água. A fraude por adição de água vai fazer a análise de crioscopia vai alterar, que é o ponto de congelamento do leite. A crioscopia, o padrão é que fique de menos 130 até menos 550. Se ficar diferente disso, está fora do padrão, e se ficar acima de 530, né, menos 528, menos 525, né, que é um valor acima, ele vai indicar para a gente que ele está fora do padrão e está com adição de água. Geralmente os crioscópicos já mostram para a gente até a porcentagem de água. E aí, quando altera a crioscopia, pode alterar também a acidez do leite, que ela pode ficar abaixo de 14, que é o padrão, é de 14 a 18, pode ficar abaixo. Você concorda comigo que todos os sólidos também pode abaixar, dependendo da quantidade de água que vai ser adicionado, então pode abaixar gordura, proteínas, sólidos totais, né? Então vai alterar tudo isso no leite quando é adição de água. Se acontece adição de água e não altera a crioscopia, isso pode acontecer, é porque aconteceu de adicionar um reconstituinte naquele leite. Aí o que vai acontecer? A crioscopia vai continuar dentro do padrão, tá? Como se não tivesse água, que é o ponto de congelamento do leite. E aí a pessoa adicionou algum reconstituinte, como por exemplo sal e açúcar. Se adiciona sal e açúcar, a densidade e a crioscopia vai acabar ficando dentro do padrão se a fraude for feita corretamente, mas pode alterar gordura, proteína, acidez. No sal, no açúcar não tem a gordura, a proteína do leite, então vai alterar os sólidos do leite. Já é um indicativo para a gente. A pessoa adicionou a água, adicionou o reconstituinte, mas ela errou, ela colocou muito. O que pode acontecer? Vai continuar alterando a parte, né, dos sólidos do leite, mas a crioscopia pode ficar muito alta, porque foi adicionado muito reconstituinte. Então assim que você vai interpretar. Porém, se o produtor adicionou o sal, a gente tem a análise para a gente pegar, né? O sal, o açúcar. Então nessa análise a gente vai conseguir pegar, mesmo que a crioscopia não tenha alterado, mas a gente já tem um indicativo ali por causa dos sólidos e a gente tem essas análises também de reconstituintes do leite. Esses reconstituintes a gente vai pegar com uma outra análise e aí vai te dar lá que é sal, que é açúcar ou o que é que aconteceu naquele leite. Existe também o soro. Acontece de ter fraude por soro, colocou soro no leite. Se você colocar soro no leite, aí a gente já tem um pequeno probleminha que não vai alterar a gordura, a proteína ali tende a ficar dentro do padrão, vai ser uma fraude mais difícil de você pegar. Mas temos análises específicas para pegar o soro do leite. E aí, pessoal, a nível prático, o que nós técnicos temos que fazer para poder descobrir o que está acontecendo ali? Ir na fazenda, acompanhar a ordenha, ver o volume real daquele leite, ver o tanto que está chegando no laticínio, para a gente poder entender o que pode estar acontecendo. Não alterou nada, mas o volume está chegando diferente, porque não muda de um dia para o outro tanto o volume. E aí a gente vai analisar com relação ao volume de maneira geral. E você acompanhando a ordenha, indo na propriedade, quando não tem leite no tanque, que isso é um detalhe importante, você vai ter a análise daquele leite que você viu ordenhar, que você viu coletar, você coletou a amostra. Aí você já vai conseguir ver se aquela sal, açúcar, soro, qualquer coisa que pode ter sido adicionado, se tem mesmo ou não. E aí, com a análise, você vai conseguir comparar as avaliações ali para você entender o que pode estar acontecendo. Por que é importante da gente ver isso na prática?
Porque nem sempre, quando a gente pega sal, por exemplo, foi adição de sal, foi uma fraude. Você pode pegar sal e não alterar nada, não alterar gordura, não alterar proteína, não alterar a crioscopia. Pode acontecer. E às vezes tem gente que não adicionou sal e está dando sal no leite. Aí já são os detalhes que a gente tem que perceber indo na propriedade, que é questão de manejo. Por exemplo, vaca no final de lactação, você sabia? Ela pode dar sal no leite. Se tiver um rebanho com muita vaca no final de lactação, pode dar, né, presença de sal no leite. Outra coisa que pode acontecer, que pode também alterar o índice crioscópico do leite, por exemplo, também, vaca ficou, por exemplo, a noite toda presa, não bebeu água. Chegou na hora da ordenha, ela bebeu um monte de água. Pode alterar a crioscopia por esse motivo. O tanque está congelando. O tanque congelando também pode alterar a crioscopia do leite. Então tem sempre as questões que a gente precisa avaliar também de manejo para a gente poder entender o que está acontecendo ali e conseguir corrigir de fato. Bom, agora vamos falar de uma outra fraude ou, né, mudança que acontece ali nesse comportamento desse parâmetro, que pode ser que altera a acidez, ou no alizarol ou acidez do Dornick. Na hora de pegar o leite é feito o teste de alizarol a campo. O teste de alizarol, ele vai apresentar uma coloração normal, uma coloração rosa tijolo ali, sem grumos. Esse é o normal. Ele pode dar grumo ou ele pode mudar de cor, ficar roxo ou até dar amarelo. Esse é o padrão do alizarol. O primeiro padrão, então, que a gente vai avaliar é esse teste de alizarol. Se você fez o teste de alizarol, tá amarelo, esquece. Tá ácido mesmo, você pode fazer acidez Dornick que vai dar elevadíssimo. Aquele leite não tem como fazer nada com ele, é descarte. Se o leite ficou esse rosa tijolo, significa que está um leite normal. Se avaliando os outros parâmetros, está tudo normal, está tudo certo. Se a amostra foi e apresentou coágulo, a gente vai avaliar se aquele alizarol está corretamente, está calibrado, né? A legislação é 72, mas tem laticínios que faz 78, faz 80. Então a gente pode ir abaixando também um pouquinho para a gente entender e comparar com a acidez Dornick, para a gente ver se a acidez está normal. Se o alizarol coagulou e a acidez Dornick deu fora do padrão, o leite está ácido, está impróprio. Na hora que você pasteurizar aquele leite, ele vai coagular, ele vai entupir o bico do pasteurizador, também não vai dar certo. O leite está impróprio. Agora, se o alizarol coagulou e a acidez deu normal, deu 16, deu 15, aí a gente já tem um leite que pode ser lina. Se você avaliou os outros parâmetros, se você entendeu que não tem os neutralizantes, né? Não tem bicarbonato, pode não ter soda, esse tipo de produto, significa que é um leite lina. Mas antes você tem que entender se não tem nenhum neutralizante naquele leite. Porque senão ele pode coagular no alizarol ainda e pode dar acidez dentro do padrão ou até mesmo bem abaixo, 12, 11. E mastite também pode fazer isso, fazer essa acidez abaixar. O teste de alizarol, ele pode ser alterado ou por conta de leitilina ou também por causa de bactérias. Leite com CBT alto, que está com a refrigeração inadequada, ele pode alterar esse teste de alizarol e ficar impróprio, né? Porém, a gente pode ter situação também do que a gente chama de leitilina. O leitilina, ele vai ter acidez normal e ele vai coagular no alizarol. Primeira coisa que a gente tem que ter certeza para a gente colocar aquele leite como lina. Você conferir se aquela amostra, a análise foi feita corretamente. Por quê? O leite, quando ele é recém-ordenhado, ele está com a temperatura alta e tem presença de CO2. E isso pode fazer o leite coagular no alizarol. E depois que ele gela, ele para de coagular no alizarol. Então, primeira coisa, aquela amostra, como que tá? Foi coletada, quente, acabou de chegar na fazenda, tinha acabado de chegar o leite, veio aquilo tampado, chegou no laticínio? Não, abre ela, gela, para depois realizar o teste de alizarol de novo, para você ver se realmente é leitilina, tá? Então, primeira coisa é perceber essa análise, se ela foi feita corretamente, com leite gelado e com leite sem a presença de CO2. A partir do momento que você então detectou que é leitilina, você vai começar a ver as questões a campo. Você tem que ver estresse térmico, pode fazer dalina, dieta desbalanceada, falta de sal mineral, excesso de sal branco, por exemplo, qualidade do volumoso vai influenciar também, a dieta desbalanceada no geral e muitas questões de manejo, que isso dá outro curso, né, que é um curso de gestão em si mesmo, alimentação, manejo na propriedade. Quase todos os desequilíbrios ali da propriedade pode ocasionar em leitilina. Para finalizar essa parte de fraudes,
vai uma dica muito importante, tá? Que pode alterar também diversos parâmetros aí, pode não ser fraude em si. É claro que tem a parte da gordura, onde o produtor vai lá e tira o creme do leite, né? Tirando a gordura, o leite vai dar gordura baixa. Geralmente os outros parâmetros não vão alterar, só mesmo a gordura. Isso acontece também, geralmente altera bem a gordura, cai bastante. Porém, é muito comum da gente pegar muita gordura, como 2,9, 3, 2,8, 2,7, uma gordura assim bem próxima do padrão que tem que ser, né, acima de 3, e não ser fraude, não está tirando. O que isso pode acontecer? Bezerro. Bezerro no final da ordenha faz o leite ficar com gordura baixa. Por quê? O início do leite, quando você vai ordenhar, o início do leite visualmente ele é mais claro, ele é mais ralo. No final do ubra ele é um leite mais gordo. Então o produtor que tem o hábito de não esgotar o leite, soltar os bezerros para mamar no final da ordenha, que a vaca já esconde leite, aquele leite pode dar gordura baixa e você interpretar como alguma fraude ou tentar descobrir alguma coisa, e é simplesmente o fato do bezerro estar mamando no final, aí você ir lá pedir para esgotar o leite.